Eu quero que você imagine uma cena, ela vai parecer um pouco absurda, mas você vai entender. Tenta visualizar alguém fazendo joias usando carvão. Anéis de carvão, pingentes de carvão, brincos de carvão. Enquanto esse mesmo alguém tenta acender uma churrasqueira, colocando diamantes para queimar. Por que soa tão absurdo assim? Se carvão e diamante são substâncias que têm a mesmíssima composição, mas valores extremamente diferentes. Tanto diamante quanto carvão são feitos de carbono. E por que o diamante possui um valor tão alto e o carvão não? E o carvão é usado para acender fogueira, para acender churrasqueira. Diamantes são obtidos sobre altíssimas pressões, bem debaixo aqui da nossa costa ou da nossa crosta terrestre. Na verdade, para que um diamante seja produzido, fabricado, para que um diamante aconteça, se faz necessário vários séculos de camadas e camadas de magma para gerar essa tão grande e forte pressão. Esse magma vai sendo comprimido até se petrificar, e o resultado nós conhecemos, são diamantes belos, duráveis, muito valiosos. O carvão, apesar da mesma constituição, ele surge de um processo bem mais simplificado e acessível. Ele sofre pressão, mas uma relativa pressão, nada comparada à pressão que o diamante sofre, exercida sobre o diamante, e num tempo bem inferior ao diamante. Ou seja, o que faz do diamante um diamante, o que dá diamante valor, é a pressão exercida sobre ele e o tempo que essa pressão é exercida. Muito maior do que o carvão, as mesmas substâncias, mas pouca pressão por um período muito mais curto, muito mais inferior àquele que dá origem ao diamante. Então isso explica essa diferença entre os valores de um e de outro, essa diferença de tempo sob pressão difere nos dois processos. Então escolhe alguém bonito aí do seu lado e diz assim para ele: um diamante mais alto. Um diamante é um pedaço de carvão que se deu bem sob pressão. Você sempre estará entre a cruz e a espada, sempre entre o entregar, o se entregar ou o resistir, sempre entre o continuar e o desistir. Você pode enfrentar os processos de pressão durante longos períodos de tempo, ou você pode evitá-los, correndo para processos com uma menor pressão, com um menor calor, por um menor período de tempo. Sempre com chance de continuar, de enfrentar, de se sujeitar ou de desistir, de não se submeter. E na verdade sempre vão haver pessoas te aconselhando a desistir. A amiga começou a contar: esse meu casamento está insuportável. Tudo que meu marido faz é discutir, é brigar, é me cobrar, eu não aguento mais, eu já perdi quase 10 quilos nesses últimos 2 meses.
Aí a amiga, então por que você não pede logo o divórcio? Tem sempre uma amiga incentivando. Por que você não pede logo o divórcio? Ela responde, agora não, perdi 10 quilos, precisa pedir mais uns 5. Deus já te mostrou que não vai dar em nada, te pediu para olhar para frente, mas você quer o que Deus não quer, e aí fica sofrendo, correndo atrás, se humilhando, insistindo, sufocando, mandando mensaginha, em vez de confiar em Deus. Deviam fabricar um iPhone especial para você, com uma função 4D. Toda vez que você for ignorada no WhatsApp, sai uma mão do iPhone e dá um tapa na sua cara, para você largar de ser tonta. Vai atrás, quer discutir, quer ganhar as brigas. Ai, olha a mensagem da irmã. Vamos voltar naquela discussão nossa de ontem, porque agora eu pensei numa resposta que vai acabar com você. Agora, filha, já passou, já foi. O marido foi se queixar para o síndico. Falou, ô senhor, o senhor precisa me ajudar aqui, eu preciso que o senhor faça uma intervenção, o senhor tem que proibir a mulher do apartamento 43 de gritar tanto com o marido dela. E o síndico pergunta, quem que é o marido dela? Ele fala, sou eu. Pressão, amados. Você tem chance de continuar, ou você tem chance de desistir. São fases, a vida muda. Você vai viver coisas boas, você vai viver coisas ruins. Agora, se você jogar a toalha, nem Deus faz mais nada por você. Porque tudo que Deus faz é resposta à sua fé. Se você desistir, nada diferente acontece. As coisas mudam. Quando a gente casou, mudou. Claro que vai mudar. Claro que vai mudar. Quando eu conheci a pastora Denise, eu estava disposto a pedi-la em casamento. E eu sou romântico. Parece que não, eu sei que parece que não, mas eu sou. E eu decorei uma música no violão e eu cantei para ela, com essa minha voz maravilhosa. Eu cantei, às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Não resistiu, né? Casou, aceitou na hora, quase que ela me pediu em casamento. 15 anos se passaram. Sabe qual que é a minha música agora? Quase todo dia no silêncio da noite, eu fico imaginando nós 6. Muda. Os filhos vão chegar, as coisas vão mudar. Vocês vão ter coisas boas, coisas ruins, vão ser felizes em alguns momentos, outros vão ser mais complicados. Mas há chance de continuar, de perseverar, de aceitar a pressão, de aceitar o longo período sob pressão, ou de escolher um caminho onde a pressão é menor, onde o período sob pressão é menor. Agora, o que é fato? Todos nós temos uma missão nessa terra, e não existe missão sem pressão. Diz isso em voz alta, não há missão sem pressão. Não existe missão sem pressão. E somente se vence a pressão com determinação. E essa determinação vai te levar a um lugar onde você recebe uma nova unção. Pode aplaudir forte ao Senhor por isso? Não há atalhos. Não há equações diferentes dessa. Há uma missão. Essa missão envolve pressão, só com determinação eu vou vencer a pressão, e só com essa determinação eu vou receber a unção, que me ajuda a ser quem eu já não sou, que me ajuda a ter o que eu já não tenho, que me ajuda a fazer o que eu já não sou capaz de fazer.
Essa unção que nos ensina todas as coisas, que nos renova de dentro para fora. Em outras palavras, pressão vai existir, nós sofreremos de qualquer forma, mas a maneira como você responde, define se você vai terminar como diamante ou como carvão. Agora pergunta para o seu vizinho, diamante ou carvão? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Posso te dar um pano de fundo aqui antes de entrar no texto? Para você se localizar historicamente, cronologicamente, geograficamente. Os momentos registrados no texto a ser lido aqui, eles antecedem o Getsemane. E eles apontam para Jesus, com seus 12 discípulos, celebrando a Páscoa, ensinando sobre humildade, lavando seus pés. Jesus sinaliza ali naquele cenáculo o discípulo que o haveria de trair, e esse se levanta, abandona a reunião. Jesus ali estabelece o amor como novo mandamento, avisa Pedro que Pedro o negará 3 vezes antes do canto do galo, os consola, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ora por eles, aquela oração de João 17. Eles saem do cenáculo na calada da noite, o sinédrio está reunido, subornando testemunhas, comprando ajudas. Eles descem o Monte Sião, onde está até hoje esse cenáculo, eles cruzam o Vale de Cedron, e eles sobem a um lugar chamado Monte das Oliveiras. E a certa altura do Monte das Oliveiras, a 830 metros de altura, fica o jardim do Getsemane, o lugar onde costumeiramente Jesus levava os seus discípulos para orar. João 18:2 diz que Judas conhecia aquele lugar. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Então aquele era um monte que Jesus usava para buscar Deus com seu time. E o texto diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus 2 filhos, aliás, e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse evento se dá no Jardim das Oliveiras. Algo significativo, porque no Jardim do Éden, o primeiro Adão cede à tentação e o pecado entra no mundo. Mas aqui, no jardim do Getsemane, o segundo Adão venceu a tentação e retirou o pecado do mundo.
Tudo na história de Jesus, nos feitos de Jesus, nas mensagens de Jesus, na obra de Jesus, tem significado. O evento ter ocorrido no Getsêmani não é por acaso, porque a palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Se você visita Israel hoje e tem a chance de ir ao Monte das Oliveiras, você percebe oliveiras que estão ali. Algumas os guias dizem que são dos dias de Jesus, porque uma oliveira pode durar mais de 2000 anos. E naquele lugar ali as azeitonas eram prensadas, as azeitonas eram esmagadas para produzir o azeite de oliva. Então lá no Getsêmani, onde as azeitonas eram esmagadas para que houvesse azeite, Jesus também foi esmagado para produzir óleo, para produzir azeite. Em toda a narrativa bíblica, o azeite é um símbolo da presença de Deus, do Espírito de Deus, da ação de Deus. Jet significa prensa, e prensa, amados, é a raiz da palavra pressão. Repete isso em voz alta para mim. Prensa é a raiz da palavra pressão, ou seja, a palavra pressão vem de prensa. Em todas as quintas de oliveira até hoje existe um lugar onde azeitonas são prensadas para a extração desse azeite. E Getsêmani, para Cristo e para nós, é o lugar de ser esmagado, é o lugar de sofrer pressão, com o único objetivo de ver Deus extraindo de nós o óleo, de ver Deus extraindo de nós a unção.